quem não ouve a circunstância. Porque de vez em quando a gente está dizendo assim, ai, Deus não está me ouvindo. De repente é porque você está ouvindo muito a situação. Se eu der muita ênfase e se eu escutar muito a situação que eu estou passando, Deus não vai me ouvir. Até começando, isso aqui é só uma pequena introdução. Se você for abrir em Provérbios 4, versículo 20, vamos meditar aqui, Provérbios 4, 20. Então você escutou o que o pastor Mike vai pregar hoje? Deus não ouve quem ouve a situação. Se a situação ela começar a tomar uma proporção maior, você começar a escutar mais a situação do que aquilo que a palavra fala, Deus não vai ouvir você. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas. Você vê, essa palavra atentar aqui de prestar atenção, né? Então eu queria que você prestasse muita atenção no que eu falo. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Você lembra que o pastor Michael sempre comenta aqui em cima do altar que junto com um problema financeiro ou junto com a enfermidade, qualquer situação, quando vem qualquer situação, vem ou não vem uma voz junto? Sempre vem a voz junto com a doença. Apareceu uma doença, vem a voz, isso é câncer. Apareceu uma situação com o seu filho, aí vem aquela voz dizendo, ele vai morrer. E aí vai, irmão, vem a voz e vem razões. Mas essa situação está assim porque você comeu aquilo. Isso aí foi um vento que você pegou. Isso é uma macumba que te fizeram. Então sempre vem palavras e razões. Mas Deus está dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Por que ele diz isso? Por causa do próximo versículo agora. Não as deixes apartar dos teus olhos. E agora o que diz aí, pessoal? Guarda onde? Isso, fala comigo. Ouvir e ver leva para o coração. Você escutou? Aquilo que você mais ouve, aquilo que você mais enxerga, isso vai para o coração. E é isso que comanda a tua vida. O que vai te comandar, o que vai te dirigir, o que vai te governar é o que você mais escuta. Por isso que o pastor Mike está sempre batendo essa tecla. Você tem que escutar bastante pregação, tem que ler bastante a Bíblia. Porque se você voltar um pouquinho agora o versículo 20 novamente, aqui está falando dos ouvidos, bem no finalzinho, teu ouvido. Aí agora vai para o versículo 21 agora, teus olhos. Fala, ouvido, teus olhos. Então quando você pega o 20 fala do ouvido, e no versículo 21 fala dos olhos. E daí depois que fala dos olhos, dos ouvidos, vai para onde? É bem simples, né? E aí ele diz assim, guarda no meio do teu coração. E aí ele vai falar o próximo versículo agora. Porque são vida para aqueles que acham e saúde para o seu. Então a pergunta é, da onde que vai vir a saúde e a vida para você? Dos olhos e dos... O que você deixar descer para o coração é o que vai comandar. Aí agora você tem que se blindar. Porque em Isaías capítulo 42, no versículo 19, vamos indo para lá. Isaías 42, 19. Eu já vou chegar no que eu quero falar hoje, né? Que eu quero pregar para você, que Deus só ouve quem não ouve e não fica olhando muito para a situação, né? Então diz assim, quem é cego senão meu servo, o surdo como mensageiro a quem envio, quem é cego como galardoado e como servo do Senhor. Então existe um galardão para a pessoa que não se deixa levar pelos olhos. Próximo versículo agora. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. Então mais uma vez aqui está mostrando-se a situação dos olhos e dos ouvidos. Mais uma vez olhos, mais uma vez ouvidos. E está falando que vai vir o galardão disso, vai vir a recompensa, vai vir a mudança. E ele diz o próximo versículo agora, o 21. O Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Então essa passagem aqui está falando especificamente, vamos dizer assim, de Jesus. Então está falando que Jesus, ele ouvia muitas coisas, mas não deixava entrar no coração. Ele via muitas coisas, mas ele não deixava aquilo ali se tornar uma coisa que ele prestasse tanta atenção, que ele levasse em consideração aquilo. Então está falando que o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei do Senhor, pela lei, e o fez o que, pessoal? Então vamos pegar um episódio que é exatamente isso aqui que você está vendo. Deus se agradou de Jesus, engrandeceu e o fez glorioso. E exatamente através dessa situação, dos olhos e dos ouvidos. Vamos agora para a mensagem de hoje. João 11, versículo 4. João 11, versículo 4. E eu e você, nós precisamos ser iguaizinhos a Jesus. Olha o que diz. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o que, pessoal? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus ouviu que o Lázaro estava enfermo e ele determina. O que eu e você nós fizemos também, pessoal? Determinamos.
Então, quando surge qualquer situação, qualquer circunstância, eu e você, nós determinamos. E a Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, que quando você determina, você tem que reter firme, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, você determinou, tem que ficar firme. Por quê? Porque vai vir ataque nos teus olhos, nos teus ouvidos. Você vai ter que ser surdo, você vai ter que ser cego, você não vai poder se deixar levar por aquilo que está vendo, nem por aquilo que está ouvindo. Você vai ter que guardar o seu coração, você vai ter que blindar o seu coração. Você determinou alguma coisa, você vai ter que reter firme, segurar com firmeza aquilo que você disse. Porque você vai ver que Jesus, daqui para frente, ele vai ser tentado a voltar atrás do que ele disse. Porque ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Você diz, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Você diz, eu vou crescer no ministério, eu vou prosperar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você fala isso, meu irmão, vai começar os ataques. Por isso que a Bíblia diz em Jó capítulo 22, versículo 28, Jó 22, 28 diz assim a Bíblia Sagrada: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus. Por que diz que eu tenho que determinar algum negócio que tem que ficar firme? Porque depois que você determina, o demônio ele vai tentar te influenciar pelos teus olhos, teus ouvidos, que aquilo que você falou dá errado, ou que não vai dar certo. Então Jesus ele determina no versículo 4, mas ele vai ter que reter firme a confissão. Ele determinou alguma coisa, mas ele vai ter que ficar firme para a luz brilhar nos caminhos dele. Não, pastor, mas Jesus é Jesus. Não, você também. Então eu estou te falando, Deus só vai ouvir quem não, como eu coloquei, Deus só vai ouvir quem não ouve a situação. Então você determina alguma coisa, a situação vai querer falar. Voltando lá em João capítulo 11, então Jesus determinou, e Jesus ele declarou, voltando no versículo 4, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem estava perto de Jesus deve ter feito assim, amém, aleluia. De repente, quando chegou essa determinação de Jesus lá para o Lázaro, o pessoal disse, glória a Deus, aleluia. Mas não é fácil assim, não é uma coisa tão simples. Quando você determina que você vai crescer no ministério, quando você determina que você vai prosperar financeiramente, seja lá o que for, você determinou, você vai ter que reter firme, você vai ter que determinar e vai ter que ficar firme. Por quê? No versículo 7 diz assim de João 11. Versículo 7, isso. Depois disso disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Então Jesus determinou e agora ele decidiu concretizar o que ele determinou. Porque não adianta você determinar e ficar parado. Você tem que determinar e tem que fazer aquilo ali acontecer. Você tem que determinar e ir para cima daquilo que você disse, tá? Mas olha o versículo agora 8. Fala comigo assim, primeiro ataque. Mais uma vez. E disseram-lhes os seus discípulos. Geralmente o primeiro ataque do que você determina vai vir da tua família. Geralmente o primeiro ataque sempre vai vir dos teus discípulos, vai vir das pessoas que estão próximas de você. E os discípulos disseram, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Olha só o que Jesus vai falar agora, pessoal, no versículo 9. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Eu quero que você dê um aleluia. Então os discípulos tentaram influenciar Jesus através do que eles falaram. Se eu fosse o senhor não voltava lá, porque lá o pessoal queria apedrejar o senhor agora uns dias atrás. O senhor vai voltar para lá? E Jesus disse assim, eu vou andar naquilo que eu disse. Irmão, se alguém falar qualquer coisa ao contrário daquilo que você determinou, você tem que dizer para a pessoa assim, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Diga em voz alta, eu vou continuar andando. Mais uma vez, eu vou continuar andando naquilo que eu disse. Então você vê, Jesus está escutando os discípulos ou ele está firme no que ele falou? Tá, mas o diabo vai tentar ou não vai? Sutilmente. Olha só, volta o versículo aqui, o 7 de novo para eles verem. Isso, 7, versículo 8, que o 8 que eles falaram, né? Eles disseram, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá. Estão tentando questionar Jesus, ele ir para a Judeia, onde vai acontecer um dos maiores milagres do ministério de Jesus.
Irmão, quando você determina alguma coisa, existe um poder muito grande nisso. Você não pode voltar atrás. Mas o demônio não vai querer que esse milagre aconteça. Mas você tem que ser cego, você tem que ser surdo, você tem que ser uma pessoa, como eu falei no começo da pregação hoje, você tem que tomar cuidado com os teus olhos, com os teus ouvidos, porque Deus só vai ouvir quem não ouve e não enxerga a situação. A maioria de nós determina alguma coisa, o doutor falou alguma coisa, a gente determina alguma coisa, a tua esposa fala um negócio, não pode, falou, tem que ficar firme, você vai ser até meio turrão. Quando Jesus disse, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, olha a cara dos discípulos, deve ter feito assim, ó, então tá. Bom, se o senhor está dizendo que vai para a Judeia, então dá. Eles não queriam ir, se fosse pelos discípulos eles não iriam, mas Jesus determinou. E agora olha só o que diz o versículo agora, pessoal, 17, vamos lá. No mesmo capítulo, João 11, 17. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava onde? Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para... Fazer uma perguntinha, olha para mim, irmão, olha para mim, você entender isso aqui. O que Jesus falou, está dando certo? Tá? Eu vou ler de novo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava já onde? Você viu que quando você determina alguma coisa, piora muito? Não melhora, piora. A situação está terrível. E agora, irmão? Fico com aquilo que eu disse? Fico com aquilo que eu determinei? Ou me deixo levar por essa situação? Porque você vê que a situação está terrível, a circunstância está terrível. Jesus agora ele pode voltar atrás daquilo que ele disse, ele pode recuar daquilo que ele falou, ele pode ter dito para os discípulos, era bom ter ficado onde eu estava, né? O que eu vim fazer aqui em Betânia? Mas Jesus, quando ele vê essa situação terrível, olha o que vai acontecer agora no versículo 19, ou vamos ler o 18 mesmo, versículo 18 ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 19, põe 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca do seu irmão. Então aqui outra coisa, os discípulos já não queriam que Jesus tivesse ido, agora vai vir esse tal de judeus, junto com a Marta e com a Maria, fala assim comigo, aceitação humana. Porque Jesus determinou alguma coisa e agora vai vir a aceitação humana. Toda vez que você determina alguma coisa, vai vir alguém passar a mão no teu ombro e dizer, isso aí é assim mesmo, desiste. Estou falando você determinar alguma coisa, aquilo ali que você determinar acontecer, não é para amadores. Não é para qualquer pessoa fazer isso aqui. Porque Jesus vai encarar uma situação agora que os olhos e os ouvidos de Jesus serão tentados. E não vai ser o diabo que vai aparecer com chifre, vai aparecer, sabe como, o demônio? Com consolo. Você escutou o que eu falei agora? O demônio tenta se manifestar através de quê? Consolo. Está aqui escrito, e muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. O que tinha acontecido com Lázaro? Morrido? E o que Jesus disse? Essa enfermidade não é para quê? Mas ele está morto. Então agora Jesus está entre aquilo que ele disse e o que o pessoal está falando. E se você for pegar, pensa comigo, vamos ser inteligentes aqui. Se você for pegar o raciocínio lógico e humano, eles não estão errados. Quem está maluco é Jesus. Certo ou errado? Mas quem disse para você que a Bíblia Sagrada é um livro lógico? Quem disse para você que Deus trabalha com a lógica? Deus ele trabalha com a determinação que você determinou. E se você não voltar atrás, mesmo os discípulos dizendo, você vai para a Judeia, Jesus, você foi lá apedrejado agora esse dia atrás, queriam te apedrejar. Agora Jesus, você está fazendo aqui, Lázaro já morreu. Você está vendo que você vai se atacar de tudo que é lado. E agora, olha o que diz agora no próximo versículo 33. O 33. E Jesus, pois, quando a viu chorar, tanto a Marta quanto a Maria, as duas estavam, totalmente perturbadas. Quando viu chorar, também chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito. E o que ele fez aí, irmãos? Ele se perturbou. Então ele viu que a influência do homem estava maior do que a palavra que ele tinha dado. Jesus percebeu que os judeus, o consolo dos judeus, ou a palavra dos judeus, ela estava muito mais forte do que aquilo que ele tinha dito. Porque eu pergunto, eles tinham ou não tinham a palavra de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória? Tinha ou não tinha? Tinha, mas aí vieram os judeus e jogaram essa palavra de Jesus lá embaixo, como o doutor faz isso.
Muitas vezes teus familiares fazem isso. Eles vêm te consolar e a palavra fica lá embaixo. E a lógica vai lá para cima. Nossa, a lógica fica um negócio assim violento. A lógica ela se torna, sabe, alta. E aí a fé, naquilo que a palavra de Deus diz, ela fica lá embaixo. Mas Jesus vai nos ensinar agora. Ele vai ensinar para você daqui um pouquinho. Você vai ver o que ele vai fazer. Porque no versículo 34 fala mais um pouco. Você vê que Jesus se perturbou, irmão. Jesus ficou perturbado. Quem não quer deixar a lógica tomar conta de você e você continuar vivendo pela fé? Você tem que se perturbar em seu espírito. Diga em voz alta: eu não aceito. Mais uma vez, eu não aceito. Fala de novo: eu não aceito essa situação. Isso vai trazer uma revolução na sua vida. Agora, se você olhar o judeu chorando com a Marta, com a Maria, e aquilo que você falou não está acontecendo, se você olhar para isso e escutar, você se desmobiliza. Se desmobiliza ou não se mobiliza? Estou te falando, irmão, que o ataque visual e auditivo, ele é extremamente violento das trevas. Quando? Quando você determina alguma coisa. Você determinou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai ver pessoas chorando à tua frente. Você vai ver a Marta e a Maria chorando, pessoas santas. Você vai escutar os judeus dizendo: ai, sabe, olha, se Jesus estivesse aqui, o teu irmão não teria morrido. Você vai escutar os teus discípulos falando. O Senhor vai para a Judeia, lá onde o pessoal queria te apedrejar. Você vai escutar um monte de coisa. Sempre foi assim na minha vida. Quando eu determinei e disse: vou pregar o evangelho, o diabo disse lá no inferno assim: ó, duvido. Aí começou minha mãe, meu pai, minha irmã, até um menino que fazia a obra de Deus. Ele chegou para mim assim: ó, não aguento mais fazer a obra. Tu vai querer fazer a obra de Deus? Se eu fosse tu, não fazia. O cara que estava fazendo a obra. Mas ele nunca falou isso. Foi eu decidir fazer a obra de Deus, começou. Você decidiu dizer: eu estou curado. Fala. Mas você tem que ficar firme, porque a situação antes de melhorar, ela piora muito. Quem lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, quando disseram assim: ó, nós não vamos nos dobrar. O que aconteceu? Melhorou. Piorou quantas vezes a fornalha? Antes de um grande milagre acontecer, piora muito. Não melhora, piora. A situação ela parece que degringola. Mas você tem que ficar que nem Jesus. Você tem que ficar igualzinho Jesus. Você tem que ficar perturbado em espírito, não aceitar o consolo dos judeus, não aceitar o que os discípulos estão falando, não aceitar o que Marta e Maria estão falando. Fica com aquilo que você determinou. Você tem que ser cego, você tem que ser surdo, exatamente como diz a Bíblia Sagrada, para essas coisas que as pessoas estão falando. Você tem que guardar o teu coração, atenta para as palavras de Deus e inclina o teu ouvido para as razões da palavra de Deus. Você vai achar vida e saúde para o seu corpo. Por isso que você tem que reter firme a confissão daquilo que você disse, porque fiel é o que prometeu. Determinando tu alguma coisa, fica firme, que vai ter ataque de influência, vai ter ataque nos ouvidos, vai ter ataque nos olhos. Você falou que o teu filho está convertido? Deixa eu contar um negócio aqui de um grande amigo meu que foi pastor. Ele é pastor ainda, ele parou um tempo, mas ele, pregador da palavra, pensa o pregador. Ele era drogado assim, de a mãe dele encontrar os amigos dele em Porto Alegre, encontrar sempre numa valeta. Ele foi várias vezes para o hospital, aquele negócio overdose, aquele negócio terrível. Aí ligavam para a mãe dele por telefone, ela morava lá em Caxias do Sul. Ela pegava o carro, descia a serra e ia para Porto Alegre. Ia lá: ai, meu filho, meu filhinho, meu filhinho. Aí ela começou a escutar uma pregação semelhante a essa que eu estou pregando hoje. Ela fez isso várias vezes. Toda vez que falava qualquer coisa, o coração dela, imagina filho, né? Ela saía correndo, pegava o carro, ia lá e estava no hospital, estava lá, estava mal. Aí um dia ela disse: não, o meu filho é salvo. Irmão, quando ela falou meu filho é salvo, disse que piorou. E um dia os amigos do Lucas ligaram e disseram assim: ô tia, o Lucas está aqui morrendo, o Lucas vai morrer, o Lucas não sei o que, o Lucas vai morrer. Você sabe o que aconteceu? Ela falou assim: não estou nem aí, se ele morrer, o problema é Deus, o problema é de Deus, porque eu não vou, eu não me deixo mais levar. A Bíblia diz que ele é salvo. Pá, desligou. Mas irmão, será que todo mundo conseguiria fazer isso? Liga o telefone, liga: tia, a senhora não está entendendo, ele vai morrer, é a última vez que a senhora vai ver ele. Ela pegou e disse assim: então tá, já vi ele, tá, tchau. Sabe o que aconteceu?
ela não foi para Porto Alegre, ela não saiu de Caxias, não desceu a serra, não foi a Porto Alegre. Passou uns dias, ninguém ligou mais nada, ela ficou firme, disse: Jesus, eu já fiz a oração, estou firme, eu declarei, ele está salvo. Sabe o que aconteceu? Ele apareceu em Caxias, foi para a igreja, se batizou nas águas, se converteu, aceitou Jesus, relâmpago estava morando na igreja e pregando o evangelho. Tá, mas todo mundo faz isso? A maioria... Ai, olha o que falaram, ai, olha o que disseram, ai, eu estou vendo, e vai. Isso não muda. Você tá entendendo o que eu estou dizendo a você? Quando você determina essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, o quê? O diabo vai vir de tudo. E como eu disse, ele vem com os judeus, ele vem com a Marta, ele vem com a Maria, ele vem com os discípulos, e ele vem também com a situação que você vai ver agora. Olha só, Jesus fala no 34, né? Onde o puseste? E disseram: Senhor, vem. Até agora só era ataque o quê? Audi. E agora o que eles disseram? Agora vem. Agora vai ser ataque o quê? Não sei se você está entendendo essa passagem. O que Jesus falou, que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Antes disso acontecer, os ouvidos estão sendo extremamente atacados. E agora vai ser os olhos. Sempre antes de você receber uma coisa muito grande, você cuida com os teus olhos e os teus ouvidos. Porque antes de coisas miraculosas, antes de coisas sobrenaturais que vão vir da parte de Deus, é isso aqui que você está lendo que vai acontecer. E a Bíblia diz: Senhor, vem e vê. Quando Jesus chegou lá, diz que já era de 4 dias e tal, aquele negócio. Olha o que Jesus fala no versículo 39. Lê o 39 para mim agora, aí vocês, ó. Então Jesus disse, o que ele disse? Não me interessa, pode fazer o quê? Tirar a pedra. Mas a Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de quantos dias? 4 dias. E agora olha só isso aqui no versículo 40. Escuta isso aqui agora, que isso aqui é poderoso, hein? E Jesus disse: não te hei dito. Ou seja, fala em voz alta comigo todo mundo: eu já disse. Mais uma vez. Quando ele disse assim, Jesus disse: eu não te hei dito, Jesus está dizendo: eu já não te disse que se creres verás a glória de... Ou seja, eu não estou vivendo por aquilo que vejo, não estou vivendo por aquilo que ouço, eu estou vivendo por aquilo que creio. É isso que muda. O que muda qualquer situação, e pode transformar a coisa que está em decomposição, pode transformar qualquer parte do teu corpo, qualquer situação e circunstância. Porque a Bíblia diz, ele está dizendo: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Então eu coloquei no meu estudo: Jesus, ele não se deixou levar nem pelos olhos, nem pelos ouvidos. Diga em voz alta: nem pelo nariz. Nem pelos olhos, nem pelos ouvidos e nem pelo nariz. Porque olhos, ouvidos e nariz fazem parte dos 5 sentidos. Você só vai receber coisas de Deus se você blindar olhos, ouvidos e nariz. Se você não se deixar levar, ai, mas já cheira mal, não interessa o que eu estou sentindo. Ah, mas eu estou vendo essa pedra, não interessa o tamanho da pedra. Não, mas eles disseram que se Jesus estivesse aqui, o teu irmão não teria morrido. Não me deixe levar por aquilo que ouço. Diga comigo: nem pelo que ouço, nem pelo que vejo, nem por o que sinto, mas por aquilo que creio. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ele disse: pode tirar essa pedra agora. Resultado, olha o que diz no versículo 42 agora. Versículo 42 é demais. Ele disse: eu bem sei que sempre me... Não, você tem que ler isso aqui em voz alta, vai lá. Que sempre ouve todo mundo. Sempre faz assim, ó: me ouves. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Deus não ouve todo mundo. Deus só ouve quem não ouve, nem enxerga e nem sente a situação. Era isso que eu queria pregar para você hoje. O que Deus mandou eu pregar para você hoje é isso: Deus não ouve todo mundo. Deus ouve a pessoa que blinda olhos, ouvidos e nariz. O que sente, o que vê e o que ouve. Se você não ouvir, não sentir, e se você não se deixar ouvir, ver e sentir, Deus ouve você. Obrigado, Senhor. Ele diz assim: ó, bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creem que tu me enviaste. Então todo mundo estava ali envolvido com a morte, Jesus estava envolvido com a vida. Irmãos, você pode ver que tem muita gente que não cura porque ela está envolvida com a doença.
Você vê que tem muita gente que não se liberta da depressão porque ela está envolvida com a tristeza. Você vê que as pessoas, elas não conseguem sair da situação porque elas estão envolvidas na situação. Você só vai conseguir sair dessa situação se você estiver passando por ela, mas se você estiver ligado a algo maior que isso. Jesus em nenhum momento Jesus fala com a boca dele: caramba, ele está morto, nossa, que fedor, é verdade, eu demorei. Jesus falou que demorou? Jesus falou que o tamanho da pedra? Ou ele comentou sobre o cheiro? Jesus comentou sobre que era de 4 dias? Você vê que Jesus, ele não volta atrás do que ele disse. Tentaram de todas as maneiras fazer Jesus retroceder, mas Jesus não retrocede. E a Bíblia diz agora o resultado final é o versículo 43 e principalmente 44, né? 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz. Jesus deu um berro: Lázaro, vem para fora. Na hora que ele falou isso, olha o resultado, escuta essa: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço, e disse: desligai e deixai-o ir. Então eu até coloquei: o defunto saiu, porque Jesus não retrocedeu. Olha para o pastor Michael: qualquer defunto sai se você não retrocede o que você disse. Pastor, mas isso não é fácil. Não é. Estou falando você, não é simples isso. Porque nós somos muito ligados aos nossos 5 sentidos. Muito. Você escuta uma pregação aqui na igreja, daqui a pouco qualquer coisa que te fala ali fora já pá. Qualquer coisa que mudou na sua vida já tá. Você sabe que eu já passei no ministério muito por isso. Eu tive momentos assim que a igreja deu um boom, que começou a crescer. Daqui a pouco diminuiu um pouco. E o diabo queria dizer: e agora, o que você vai fazer? Não, eu continuo a mesma coisa. A igreja voltou a crescer. Sempre vai ser assim, desse jeito. Você não pode se deixar levar pelos olhos, nem pelos ouvidos, nem pelo nariz, nem pelo que sente, nem pelo que vê, nem por aquilo que ouve. Se você fizer isso, Deus ouve você. A Bíblia diz no Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, 18, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu ficar atendendo o que os outros estão me falando acerca da situação, já era. Eu sempre digo isso, irmão: o Jó virou o cativeiro dele porque ele não foi pela perspectiva da esposa. Porque se fosse pela esposa, ela amaldiçoaria a Deus e morreria. Mas a esposa, o Jó disse: não, eu não vou viver pela tua perspectiva, eu vou viver pela perspectiva que Deus está colocando no meu coração. Retenha firme a confissão da tua esperança, porque fiel é o que prometeu. Você determinou que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, então vai ser para a glória de Deus. Se você disse que está curado, você está curado pelas feridas de Jesus. Se você disse que você é próspero, a vida e vida com abundância vai te alcançar. Se você disse que é tu e tua casa servirão ao Senhor. Você tem que determinar e ficar firme. Determinou, piorou, continua. Se aumentar 7 vezes a fornalha, permanece firme, porque o 4º homem da fornalha vai aparecer. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A Bíblia Sagrada é a mesma, o princípio continua o mesmo e você vai ser abençoado. Isso não muda. Não muda. Você pode mudar, mas a Bíblia Sagrada não muda. Se você usar esse princípio, Deus vai ouvir você também. Jesus, ele fez de tudo para não se deixar levar. Por isso que eu te falei agora há pouco, lá no Isaías 42, o versículo 19 e o 20. Isso aqui é a cara do mestre, ó. Quem é cego senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Então Jesus, como mensageiro de cura, ele chegou lá e teve que ser cego e surdo. Olha só, quem é cego como galardoado. Então Jesus foi galardoado ou não foi? Foi recompensado ou não foi? Então existe uma recompensa para quem não vai pelos olhos, não vai pelos ouvidos e não vai pelo nariz. E ele diz, ó: como servo do Senhor, olha o 20, tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. Agora o 21 é forte. Olha o 21. O Senhor se agradava dele. É desse tipo de pessoa que Deus se agrada, que cuida dos olhos e dos ouvidos. Por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez. Todas as pessoas que cuidam do ataque de influência, Deus faz essas pessoas gloriosas. São pessoas que vão receber coisas que os outros não recebem. Mais um exemplo de Jesus agora, Mateus 16, 21, vamos lá. Uau, fala aí, uau. Meu irmão, está chegando um tempo de bênção para a gente. Você tem que determinar isso e ficar firme, reter firme a confissão da esperança. Declarou com a boca, não volta atrás. Declara saúde e fica na saúde. Declara vitória, fica na vitória. Declarou paz, fica na paz.
Eu estou falando a você que isso vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Ainda que tenha passado 4 dias, vai acontecer. Ainda que o cheiro subiu, não interessa se o cheiro subiu, eu não volto atrás daquilo que eu disse. Então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Diga assim, de novo Jesus determinou. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aconteceu? Não aconteceu? Mas foi fácil até lá? Agora Jesus de novo vai dizer que ele vai padecer com os anciões, os principais dos sacerdotes, os escribas, vai ser morto, mas ao 3º dia vai. Vai ser fácil? Mas ele vai conseguir também. Tudo que você determina, meu irmão do céu, em cima da palavra revelada, tudo que você determina em cima da palavra acontece. Mas primeiro, olha quem vai aparecer. Versículo 22, vai. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te... Experimenta determinar. Experimenta dizer o que vai te acontecer. Sempre vai ter um filho do demônio que vai aparecer, te puxar para o lado e dizer que não vai acontecer. Sempre vai ter um filho do Satanás. E pode ser um cara que pensa que é de Deus. E a Bíblia diz aqui, está claro, ó, o Pedro levou o Senhor Jesus para o canto e disse, isso não vai te acontecer. Mas lembra que eu falei para você? Jesus, ele não retrocede. Jesus, ele mete o pé na moita, tranca o boi e puxa. O boi não puxa Jesus, Jesus puxa o boi. Jesus vai olhar para o abençoado do Pedro e vai falar o seguinte para ele, e você já sabe essa história. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. O que o Pedro, Jesus falou para Pedro? Sai da minha, ou seja, para trás de mim, Satanás. Não deu nem o recado para o Pedro, já deu o recado para o bicho que estava atrás do Pedro. Para trás de mim, Satanás. Lembra que Jesus ficou perturbado lá em espírito? Quem que lembra que lá em Gênesis 11 ele fica como? Ele se moveu em seu espírito, que ele ficou perturbado. Ele disse, onde que vocês colocaram Lázaro? A mesma coisa aqui. Jesus, ele ficou perturbado. E Jesus disse, sai da minha frente, diabo. Ou você acha que ele falou assim, com licença, Satanás? Será que ele falou assim? Você acha que Jesus falou desse jeito? Ele disse, pode parar. Sai da minha frente, Satanás. Que me serve de escândalo. O que é escândalo? Faz assim, ó. Faz assim, ó. O diabo, ele quer te... que me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. E Jesus foi até a cruz e venceu. Jesus, ele é o meu exemplo, o seu exemplo. Se você não ouvir a situação, Deus vai te ouvir. Se você não ouvir a Sara, Deus te ouve. Se você não ouviu o Pedro, Deus te ouve. Se você não ouviu os judeus, Deus te ouve. O que Deus não gosta é que você ouça outras pessoas depois que você determinou em cima da palavra dele. Determinou em cima da palavra dele, não retrocede. Dá um glória. Lucas 23, versículo 35, mais uma determinação. Lucas 23, 35 diz assim: e o povo estava olhando, também os príncipes zombavam dele dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de quem? De Deus. Então você percebe aqui na Bíblia Sagrada que Jesus está preso, Jesus está na cruz ensanguentado, e Jesus, eles começaram a zombar dizendo para ele salvar a ele mesmo, e se ele é o Cristo. O próximo versículo diz mais, ó, também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, próximo, vai, próximo, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Próximo versículo 38, e também por cima dele estava escrito um título, nossa, fala comigo, por cima. O que os outros falam tem que estar embaixo, o que está escrito tem que estar por cima. O que está escrito tem que estar por cima, e o que os outros falam tem que ficar por baixo. E também está escrito por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E o versículo 39, para a gente finalizar aqui, diz assim, ó, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Fala em voz alta todo mundo comigo, assim, o povo, os soldados e o malfeitor. Mais uma vez.
Se você enfrentar esses 3 povos, você vai sentar também à destra do Pai. Você vai ficar à direita de Deus. Você quer ficar à direita de Deus? Deixa o que está escrito por cima e o que os outros falam por baixo. Não deixa nenhuma situação ficar por cima, mas deixa ficar por cima o que você é. Este é o Rei dos Judeus. E eu coloquei escrito no meu estudo aqui, ó. Essa aqui foi a mesma tentação. Essas 3 tentações foram as mesmas tentações que o diabo tentou lá atrás no deserto. Você lembra o que o diabo fez? Se tu és, lembra? Quantas vezes o diabo tentou? Quantas vezes o diabo tentou aqui? Ele não muda, ele é burro. Você escutou? Eu falei, irmão, se você pegar o jeitinho dele, fica firme, que você vai conseguir conquistar o que você determinou. Jesus vai ser salvo e ele vai chegar onde, pastor? Hebreus 12, versículo 2. Olha só onde que Jesus vai chegar. Hebreus 12, 2, aqui eu acabo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Lê agora. Desprezando a afronta, por favor, por gentileza, assentou-se à destra do trono de Deus. O que você determinar, se ficar firme, vai chegar. Mas você vai ter que desprezar a afronta, você vai ter que suportar a cruz, você vai ter que ser o autor e você vai ter que ser o consumador sobre a palavra de Deus. Você determinou com fé, fique firme, despreze a afronta e você vai chegar onde você vai chegar. Sempre foi assim e nunca vai mudar. Aplauda bem forte aos seus. Domingo da última lágrima. Quantas vezes você se sentiu ansioso e preocupado com as circunstâncias da vida? Algumas lutas que enfrentamos parece que nunca acabarão. Mas assim como disse o salmista, tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? O Senhor está atento às suas necessidades. Chega de chorar por algo que o Senhor tem o poder para destruir. Às 7, 9h30, 15 e 18.